E quais serão as diferenças entre o Travel System Magnific e o Travel System Mob da Safety First? Duas opções de carrinho que a marca oferece aqui no Brasil. E a ideia deste vídeo é a gente fazer então um comparativo te apresentando todas as diferenças entre os dois modelos para te auxiliar na escolha do carrinho que vai acompanhar a sua família. Então acompanhe o vídeo até o final que a gente vai passar por todos os detalhes dos dois modelos. Eu sou Emanuel Balduino e este é o Compare Baby. Aqui no canal nós já temos outros conteúdos da marca Safety First, apresentando as características dos produtos, e aqui com esses carrinhos não é diferente, a gente tem vídeos individuais de cada um deles, tanto do Travel System Magnific como do Travel System Mob, mostrando as funcionalidades, todos os ajustes e também a parte de instalação do bebê conforto no carro e a parte de unboxing com a montagem. Então os produtos, quando eles vêm novos na caixa, eles vêm com algumas peças desmontadas, e nos conteúdos que a gente já tem aqui no canal, a gente te explica como deixar o produto pronto para o uso. Então, qual é a ideia do conteúdo? É a gente fazer um comparativo rápido, prático, para te explicar quais são as principais diferenças entre os dois modelos. Importante comentar que, mesmo sendo Travel System, eles podem ser considerados de categorias diferentes, porque o Mob é um carrinho que se transforma em Moisés, o assento dele é 2 em 1, e quanto o Magnific, a gente tem a proposta de ser um carrinho modular em duas versões, a 3 em 1 ou a 5 em 1, que é essa completa que acompanha o Moisés e a bolsa. Então, ao longo do vídeo eu vou te explicando quais são as diferenças, te recomendo assistir os vídeos que tem aqui no canal dos produtos de forma individual, porque lá o conteúdo é bem detalhado sobre cada um dos modelos. A ideia deste vídeo e nos vídeos de comparativo é a gente fazer de uma forma mais rápida a comparação de características dos produtos. Então a gente não vai focar propriamente no manuseio, como fazer ajuste de cinto, pequenos detalhes que a gente foca no vídeo completo, certo? E eu quero deixar aqui duas dicas importantes se você está na fase de escolha do carrinho e também na escolha dos produtos para o enxoval do bebê. Então aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, tem os links com a melhor oferta disponível tanto do Mob como do Magnific. É só clicar aí direto para a loja e aproveitar. E eu também quero deixar uma dica para você economizar muito nos produtos do enxoval do bebê participando do clube de descontos do Compare Baby. Tanto no grupo do WhatsApp como no grupo do Telegram, a gente vai compartilhar contigo em tempo real as melhores ofertas de produtos para o enxoval do bebê. Desde fraldas, lenços umedecidos, carrinho bebê conforto, enfim, tudo que você vai precisar para o enxoval do bebê com os menores preços e descontos entre 20% até 70%. Então não perde tempo, entra no grupo para economizar. Inclusive, caso a gente localize alguma promoção do Travel System Mob ou do Travel System Magnific, a gente vai compartilhar com exclusividade com quem participa do grupo. O mesmo caso a gente localize algum cupom de desconto exclusivo, a gente vai compartilhar lá. Então não perde tempo e participa, certo? Então, o que é importante a gente observar aqui? São dois modelos que eu comentei há pouco de categorias diferentes. Ambos são carrinhos, ambos se transformam em Moisés. No caso do Mob, o assento é 2 em 1, então a gente tem um assento que se transforma em Moisés, ou assento quando a criança é maior para o passeio. E no Magnific, a gente tem duas versões do carrinho. Uma que acompanha o carrinho e o bebê conforto com a base, e outra versão que vem também o Moisés estruturado. Então, no próprio carrinho, a gente tem posições do deitado ao sentado. E caso você queira utilizar ele mais como um bercinho, a versão 5 em 1 pode ser que te atenda mais, porque o Moisés estruturado oferece maior conforto e segurança para o bebê nos primeiros meses de vida, certo? Os dois modelos acompanham bebê conforto com base, porém tem diferença entre os dois modelos de bebê conforto. Os vídeos que tem aqui no canal fica bem claro como instalar, quais são as diferenças. Vou mostrar em seguida quais são essas diferenças, porém eu vou focar aqui primeiro nos carrinhos. E eu vou tirar os outros produtos porque daí vai ficar mais fácil de manusear eles. Então, o que a gente tem aqui de primeira característica que a gente pode observar? São modelos com um design diferente. O Magnific é um carrinho que tem 4 eixos. Então, se a gente observar, ele vai focar mais naquele estilo mais tradicional de carrinho. Enquanto o Mob, a gente tem um estilo, digamos que um pouco mais esportivo, que se remete àqueles carrinhos de 3 rodas. Então a questão de design sempre é questão de gosto da família, ok? É um ponto para você observar, tem um design diferente. O Mob pode transparecer ser um carrinho que tem um design um pouco mais leve, então a estética da parte frontal ser mais afunilada, certo? Isso não vai ter impacto nenhum na parte de direção do carrinho.
Os dois carrinhos deslizam super bem. Porém, a gente vai ter uma outra característica que é importante observar aqui, que o Mobi, ele tem rodas maiores e vai atender mais tipos de terreno com mais facilidade, com mais conforto para o bebê, ok? Enquanto o Magnific, a gente tem uma proposta de carrinho com rodas um pouco menores, ambos os modelos têm amortecedores, ok? Que fazem também com que o conforto fique maior, porém quando a roda é um pouco menor, a tendência é que ela se adapte melhor a terrenos mais planos, não tão irregulares, certo? Então é um ponto para vocês observarem. Outro detalhe também que a gente tem aqui é a parte da espessura do tubo. Então, no Mobi a gente tem um carrinho que tem tubos mais largos, então ele vai transparecer uma sensação de um carrinho que é mais robusto. Então, isso faz, claro, com que o carrinho também seja um pouco mais pesado, porém, a gente pode ver que a estética dele é diferente. Ele tem mais material na estrutura. Claro, até mesmo para comportar a questão de ser 2 em 1, da questão das rodas maiores e do design do produto. Enquanto aqui a gente tem um design todo mais leve, e esse design mais leve, mais compacto, faz com que o carrinho fechado fique menor. A gente vai ver em seguida. Então, por que eu deixei o Moisés aqui? Aqui no Mobi, o assento dele é 2 em 1, como eu tinha falado. Então, ou ele fica bercinho para o bebê menor dormir com mais conforto, ou a gente vai transformar ele tem as posições, porém não é só sentar o carrinho, tem que ajustar a parte do apoio dos pés para ela se transformar no assento. Enquanto aqui nós temos dois produtos separados no Magnific se você comprar a versão 5 em 1, ok? Eu vou tirar a bolsa, também vai ficar mais fácil. Então, se eventualmente você comprou a versão 3 em 1, o carrinho ele também é certificado desde recém-nascido, porque ele reclina. Porém, a gente não consegue utilizar ele como um Moisés e deixar a criança sem cinto, porque ele é um carrinho mais aberto. Então, se você tem a intenção de utilizar no teu dia a dia, no dia a dia da família, o carrinho como um berço para o bebê dormir nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses, deixar do lado da cama dos pais, esse daqui é muito aberto, porque a recomendação sempre, quando o carrinho não é Moisés, é sempre utilizar o cinto, ok? E daí, para um bebê menor, não ficaria seguro porque ele é mais aberto. Então, ele pode ser utilizado desde recém-nascido, desde que você siga todo o critério de segurança do produto, ok? Que é a parte do cinto, né? É para proteção. Enquanto o Moisés estruturado, ele é um bercinho. O que eu vou fazer aqui que eu acho que vai ser interessante? Eu vou colocar o Moisés encaixado para você ver como ele fica, os dois modelos com o modo Moisés, e depois a gente transforma o assento do Mobi em assento para você entender. Aqui para desencaixar, ó, só a gente pressionar, tira. Eu vou deixar ele sentado para ele ficar mais de pé. E tanto o assento como o Moisés, como o bebê conforto do Magnific já tem os adaptadores acoplados aqui. Então, aqui ele está com o Moisés estruturado. Aqui ele está com o Moisés 2 em 1, ok? Na versão Moisés. Para inverter é aqui, só pressionar o botão. Toda essa parte de funções tem nos vídeos individuais dos produtos, tá? Os dois modelos têm um assento reversível. Importante comentar aqui, sempre quando é um Moisés estruturado, ele é sempre voltado para os pais. O reversível principalmente vai ser no assento do carrinho, que você pode empurrar para as duas direções. Esse daqui, tanto o modo Moisés como o modo carrinho, tem a opção de ser revertido. Por quê? Daí você pode empurrar olhando o bebê. Uma dúvida que a gente já teve nos conteúdos é com relação ao espaço interno. Então, a gente tem, ó, vou pegar o colchonete e vou colocar dentro do Mobi. A gente tem a mesma dimensão, então pode eventualmente parecer que esse carrinho aqui ele é maior, porém eles têm a mesma dimensão. Só que eles têm uma proposta de uso diferente. O Moisés estruturado, ele vem o quê? Com cobre-pernas. Porém, existe uma diferença na questão conforto, digamos. No Mobi, o assento é direto no carrinho.
Então, caso você queira utilizar ele como Moisés no início, eventualmente vale a pena comprar um acessório para deixar com mais conforto a parte interna, ok? E esse daqui ele já vem com colchonete, então a gente tem uma diferença nessa parte. Depois a gente vai ter o cobre-pernas também, que é uma proteção extra que o Moisés estruturado oferece, ok? E um outro diferencial é que quando a gente fala Moisés estruturado, ele faz com que a característica do produto é permitir que você use o Moisés em outros locais. Então, enquanto um carrinho que tem um assento 2 em 1 como Mobi, a gente tem que usar sempre o Moisés em cima da estrutura do carrinho, esse daqui eu posso usar ele no chão, porque ele é armado, ele tem uma estrutura que te permite colocar o Moisés em qualquer local plano, certo? E claro, de preferência ou em cima da estrutura do carrinho ou no chão. Então, é uma característica que esse aqui tem. Quando o Moisés é de um assento 2 em 1, olha só, ele é flexível, ok? Então, ele não pode ir no chão. Ele é sempre usado em cima da estrutura do carrinho. Pontos para você observar. Normalmente o assento do carrinho 2 em 1, ele tem a praticidade de estar tudo dentro de um único produto. Eventualmente, dependendo do espaço que a família mora, pode ser que esse estilo de carrinho possa atender um pouco mais porque é uma peça a menos, certo? Porém, tem que entender o que a família vai utilizar no dia a dia. Inclusive, até um outro ponto importante de acrescentar. Depende muito do estilo da família, do quais são os produtos que foi planejado ter no enxoval. Daqui a pouco a família tem o berço no quarto do bebê e tem no quarto, quer ter um co-sleeper, que é um Moisés maior que encaixa na cama. Daqui a pouco, será que precisa de um carrinho que tenha Moisés estruturado? Tem que ponderar. Daqui a pouco, será que precisa de um carrinho que se transforme em Moisés? Tem um vídeo aqui no canal, que é o primeiro vídeo desse ano, que é qual o melhor carrinho de 2025, que eu passei por todos os detalhes das categorias de carrinhos, modelos, para te auxiliar a entender quais são as opções que tem no mercado para você poder escolher e entender o que melhor se encaixa à sua família. Então tem outros detalhes no ambiente que a gente tem que avaliar para ver qual melhor se encaixaria, certo? O Moisés estruturado tem a facilidade do conforto, ok? E daí vai chegar o momento que essa peça aqui você não vai mais usar, certo? E daí você pode dobrar, ela fica baixinha, compacta, vou deixar uma foto aparecendo. A gente pode dobrar o produto para não ocupar espaço, ou até mesmo para transportar. Enquanto esse daqui, o que vai acontecer? A gente vai transformar ele em assento. A gente, olha só, vira aqui o assento e aqui embaixo a gente encaixa essas fitas que vão fazer com que o carrinho se transforme de Moisés para um assento, ok? Observa se encaixou. E aqui ajusta as posições, ok? Então, ele tem posições desde o deitado como Moisés até sentado para criança maior. E aqui atrás ainda a gente pode ajustar a inclinação para ele ficar bem sentadinho, certo? Aqui vai ficar o apoio dos pés, assento, o apoio das pernas e o encosto com ajuste. Tanto de inclinação do encosto como do cesto. Então, se o bebê dormir, você pode reclinar, ok? A gente já vai falar de outras características dos produtos, como o ajuste da capota, detalhes da capota, da alça, que tem de diferença entre os dois modelos. E nesse daqui, a gente vai parar então de usar o Moisés. E vai encaixar o assento. Então, recapitulando, o Magnific tem dois modelos, duas versões. A 3 em 1, que é esse assento aqui, com a estrutura do carrinho, mais o bebê conforto com a base. O Mobi sempre é carrinho que se transforma em Moisés e bebê conforto com base. Então, como eu tinha falado há pouco, daqui a pouco, dentro da estrutura da família, vai ter um co-sleeper no quarto, né? Um bercinho que encaixa na cama, ou um berço desmontável, e o quarto do bebê vai ter berço, e eventualmente pode ser que esse estilo de carrinho aqui, dentro do investimento, vai se encaixar melhor, porque eu não preciso que o bebê durma no carrinho, né? Uma grande quantidade de horas. Pode ser que esse carrinho aqui te atenda, certo? Porém, leve em consideração também a questão do tamanho das rodas para atender melhor a necessidade da tua família. Se você anda em terrenos mais acidentados,
não é tão plano, o Mobi atende melhor, porque a roda é maior, ok? Esse daqui vai te atender melhor em terrenos mais planos, certo? Uso mais urbano tranquilo, shopping, calçadas lisas, ok? A gente tem, então, posições do deitado ou sentado. Aqui a gente tem o apoio dos pés. Capota, nos dois modelos, tem proteção solar, ok? Então, tanto o Mobi como o Magnific tem capota com proteção solar. A alça tem ajuste de altura de uma forma diferente. Aqui a gente ajusta para cima e para baixo. E aqui a gente tem o ajuste telescópico. E essa regulagem faz a parte do fechamento do carrinho também, certo? Vamos para o fechamento dos dois modelos para você entender como os dois fecham, qual a diferença de tamanho fechado, que isso pode ser uma dúvida que você tenha. Daqui a pouco tem um carro mais compacto, não tem elevador no prédio daqui a pouco para subir, quer subir com o carrinho. Isso pode fazer diferença na sua escolha, certo? Então, o Mobi você pode fechar ele sem o assento, ok? Ou com o assento. Fechou aqui. Tem a trava aqui na lateral e a gente vai colocar lá para baixo. Ó, fechou, travou na lateral. Esse é o tamanho do carrinho fechado. Magnific, coloca a alça para baixo. E o carrinho ele pode estar para os dois lados, tanto para o lado contrário como para o lado padrão, ok? Ó, coloca a alça para baixo. Daí a gente tem aqui a trava para essa alça descer e o carrinho dobra. Ok? Ele fica paradinho de pé. Então tem essa característica. Porém, a gente vai ver que tem diferença de tamanho entre os dois, tá? Ó. Colocar ele de lado para você visualizar também. Porque a diferença não é absurdamente grande, mas existe uma diferença. Então, por exemplo, preciso ajustar melhor o encaixe do Mobi no veículo. Tira o assento e daí você pode encaixar ele de uma forma diferente. A mesma poderia ser nesse, né? Tira o assento e encaixe. E aqui a gente ainda pode tirar com facilidade a roda do Mobi. Então, se precisar ajustar isso, pode ajustar. Então, o Mobi ele tem uma estrutura maior, ok? Porque a proposta do carrinho é essa. Já o Magnific ele tem rodas menores, a estrutura, o frame dele um pouco menor, certo? E, claro, o fechamento dele também é diferente. Deixa eu abrir aqui. Vou fazer o seguinte, agora que eu abri, importante comentar, eu já tinha falado que eles eram de categorias diferentes. Então, se a gente fosse fazer um comparativo bem puro, comparando categoria de carrinho, seria uma categoria, por exemplo, de comparativo entre o Mobi e o Discover, que ambos são da Safety, certo? É um outro modelo que tem vídeo aqui no canal para você conhecer, inclusive. Então, se a gente for pegar puramente, é um comparativo um pouquinho injusto. A ideia do vídeo é a gente te mostrar o que tem de diferença entre os dois modelos e em um conteúdo tentar juntar os dois produtos, porque os vídeos já estão aqui no canal completos. E daqui a pouco a junção desses dois produtos no mesmo conteúdo e falando detalhes que mudam entre um modelo e o outro pode te auxiliar na escolha, certo? Inclusive, se está te ajudando de alguma forma, já deixa o like e não se esquece de se inscrever no canal, combinado? Então, colocar o assento aqui para frente. Ó. Capota. Então, dá para ver claramente que a gente tem diferença de estilo, tem diferença
de design, tem diferença de funcionalidades, ok? Os dois encaixam, no caso do Magnifique, o Moisés, e também encaixam o Bebê Conforto. Então, vou tirar aqui e vou te mostrar porque tem diferença entre os modelos de Bebê Conforto. Um acompanha, no caso do Magnifique, o ForSafe, e o outro modelo, que é o Mob, vem com o Unsafe, que é o outro modelo de Bebê Conforto. Então, troquei aqui um pouco a cena para te mostrar. O Bebê Conforto que acompanha o Magnifique, ele já tem o adaptador embutido nele aqui para encaixe na estrutura do carrinho. O Unsafe, ele vem os adaptadores com carrinho, encaixou a primeira vez, as próximas não precisa tirar, ok? Vou só encaixar para te visualizar. Tem um lado exato para encaixar, direito e esquerdo. E daí a gente pode encaixar na estrutura. O Unsafe, ele tem a base, pode ser instalado com ou sem a base, e a base tem a barra frontal. Essa barra estabiliza o Bebê Conforto para o efeito chicote. Então, quando a gente está utilizando ela, não precisa mexer na alça do Bebê Conforto. O ForSafe, se a gente observar, a base é plana. Depois que encaixou o Bebê Conforto na base, tem que colocar a alça para frente, ok? Então, os dois são seguros, tem certificado de Inmetro até 13 kg, grupo 0+, e tem certificação para uso em aeronaves. Porém, na parte de instalação, a gente tem essa diferença, ok? Para encaixar, a gente tem aqui, então, o adaptador, encaixou ele. Encaixou aqui. Bom, tá pronto. E aqui a gente tem o ForSafe. Encaixa aqui. Então, o que a gente vai ter aqui que vai ser fácil de visualizar? Uma diferença de altura. Então, o Mob ele é um carrinho mais encorpado. A posição que o carrinho fica é um pouquinho mais elevada e como a gente tem o uso da torre para encaixar o Bebê Conforto, ele fica em uma posição mais elevada. Então, fica mais próximo dos pais. E daí, aqui fica fácil de visualizar. Tem uma diferença de altura. Vai auxiliar o bebê, é um pouco mais para baixo, certo? Então, a gente tem essa diferença aqui de encaixe. Vai tirar o Bebê Conforto, agora a gente pressiona aqui, ó, e tira. E daí pode deixar o adaptador engatado aqui, não precisa tirar toda vez. E tem um ponto bem importante na parte do Bebê Conforto, que agora o ForSafe, a Safety lançou a opção da base Isofix. Então, tanto no Unsafe como no ForSafe, a gente tem que fazer a instalação usando o cinto de 3 pontos. Então, tanto com base como sem a base. Porém, agora o ForSafe tem a opção de você comprar a base Isofix avulsa, inclusive tem carrinhos da marca que já estão acompanhando. E a tendência, eu acredito, é que o Mob também seja trocado, o Bebê Conforto Unsafe, em algum momento para esse daqui. Porque o modelo que é o carrinho edição reserva já é com esse modelo mais recente e que tem a base Isofix. Então, o Travel System Mob edição reserva já vem com esse Bebê Conforto e com a base Isofix, que, claro, facilita a instalação. Então, vamos recapitular aqui. Design, tamanho de rodas, a altura do carrinho para guiar os dois são a mesma, porque a altura mais alta do Magnifique é essa, da alça. O Mob poderia ser considerado um pouco mais alto porque tem essa posição. Só tem que observar, claro, se vai ficar confortável para guiar, tem que cuidar, né, para não ficar batendo o pé aqui na frente. Acho que não seria o caso, então ele teria um pouquinho mais de altura. Tamanho fechado, o Mob fica um pouco maior fechado. Porém, é possível, de uma forma fácil, desencaixar o assento, tirar a roda traseira, se for a necessidade, ok? Os dois vão ter a opção de Moisés, enquanto o Mob tem o Moisés 2 em 1, assento 2 em 1. Esse aqui, se você comprar o 5 em 1, Magnifique, que vem Moisés estruturado, você vai ter a opção do berço. Ou, na edição 3 em 1, o assento deita, porém não vira Moisés. Então tem que entender o que se encaixa melhor para a necessidade da sua família. E então, o que você achou do nosso comparativo entre o Travel System Magnifique e o Travel System Mob? 2 modelos da Safety First que a marca oferece aqui no Brasil e que são ótimas opções de carrinhos
para o enxoval do bebê. Então já compartilha com a gente aqui embaixo qual é a sua experiência com os produtos, se você já teve alguma experiência com a marca ou com algum dos dois modelos. É sempre muito importante a tua contribuição para os outros pais e mães que estão buscando mais informações sobre produtos para o enxoval do bebê. E se esse vídeo te auxiliou de alguma forma, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita e não deixa de participar do clube de descontos do Compare Baby para economizar muito nos produtos do enxoval do bebê. E eu vou deixar aqui no final os vídeos de cada um desses modelos para você conferir no detalhe quais são as funcionalidades que cada um oferece, como manusear. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!